Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E no vídeo de hoje nós vamos ter mais uma aula sobre os conhecimentos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. Hoje nós vamos ver a aula 33 e vamos estudar sobre o Israel de Deus. Para a gente poder começar a nossa aula de hoje, vamos ver o versículo-chave da aula, que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 16. Diz assim: Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, e nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. E os nossos versos complementares de hoje se encontram na carta aos Romanos, capítulo 9, do versículo 1 até o 8, e do capítulo 11, do versículo 1 até o 6. Diz assim: Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência a confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles é que se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a serem filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, que a sua descendência será considerada. E no capítulo 11, do versículo 1 ao 6, diz assim: Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Eu sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Na aula de hoje nós vamos ver 3 pontos. Quem era a nação de Israel? Qual a relação entre Israel e a igreja? E será que Deus rejeitou o seu povo Israel? Então vamos ver essa aula. Quem era a nação de Israel? A nação de Israel eram os descendentes de Abraão por meio de Jacó, filho de Isaque. A Bíblia nos mostra que Abraão não teve apenas Isaque como filho. Abraão teve vários filhos. Primeiro, Abraão teve um filho com a serva de Sara, Agar, a egípcia, e o nome desse menino era Ismael. Depois, Abraão teve filho com Sara, que foi Isaque. E depois que Sara morreu, Abraão se casou com outra mulher, e essa mulher também lhe deu outros filhos. Só que a promessa de Deus, a promessa que Deus deu a Abraão, era que por meio de Isaque, que a descendência de Abraão seria contada. E essa descendência ele está se referindo ao povo de Deus. Não que os filhos de Abraão, por meio de Ismael, filho de Agar, ou por meio dos outros filhos, filho da outra esposa que Abraão teve depois de Sara. Não que a descendência de Abraão não pudesse ser contada por meio desses povos. Sim, os árabes, que são descendentes de Ismael, filho de Abraão, esses árabes são sim considerados como descendentes de Abraão. Eles são família de Abraão. Porém, aquela descendência que se falava da promessa, aquela promessa que Deus fez a Abraão, por meio da tua descendência, todas as nações do mundo serão abençoadas. Todas as promessas que Deus fez à família de Abraão, ela está relacionada apenas à descendência de Abraão,
que veio por meio de Jacó, filho de Isaac. Também não foi por meio de Esaú, filho de Isaac. Mas Deus escolheu a família de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, com Sara, para esse sim ter uma família, e por meio dessa família, a descendência do povo de Deus, aquele povo que seria considerado povo de Deus, por meio dessa descendência é que esse povo seria contado. Não por meio da descendência de Esaú, filho de Isaac, filho de Abraão, não por meio da descendência de qualquer outro filho de Abraão que não Isaac, mas por meio da descendência de Jacó, filho de Isaac e filho de Abraão. A história desse povo começa quando Deus faz uma promessa a Abraão em aproximadamente 2000 a.C., lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 2. Lá Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e os seus descendentes. Lá nessa passagem do versículo 2, é que Deus faz uma promessa a Abraão, no versículo 2 do capítulo 12, e essa promessa está relacionada aos filhos de Isaac por meio de Jacó. Aliás, aos filhos de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. O nome Israel vem do novo nome que Deus deu a Jacó quando este lutou com o Senhor e prevaleceu, lá em Gênesis capítulo 32, no versículo 28. Esse nome Israel significa aquele que lutou vitoriosamente com Deus, ou aquele que lutou com Deus e saiu vitorioso. Então, o povo de Israel, esse nome Israel que foi dado ao povo, era um novo nome que Deus deu a Jacó, filho de Isaac. Abraão teve um filho com Sara, que era o filho da promessa, já que Abraão já era muito velho, e Sara principalmente também era muito velha e era estéril. E aí Deus deu um filho para eles dois, que era Isaac. Isaac teve 2 filhos homens, que foram Jacó e Esaú. E Jacó teve 12 filhos homens e uma filha mulher. Nesses filhos homens dele é que foram contadas as tribos de Israel. As 12 tribos de Israel vêm dos 12 filhos de Jacó. E Jacó teve uma época, aliás, teve uma passagem que diz que Jacó lutou com o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, a gente vê lá com letra maiúscula e vê que depois o nome de Jacó significa aquele que lutou com Deus e venceu, ou seja, aquele anjo era Deus. Aquele anjo era uma aparição de Jesus. É uma cristofania que a gente chama. É quando Jesus apareceu em forma de como se fosse homem ou como fosse anjos, né? Ele apareceu para algumas pessoas no Velho Testamento, mas ele ainda não estava encarnado no seu corpo físico de ser humano. Era o espírito dele. Então Jesus apareceu para algumas pessoas lá no Velho Testamento. Uma dessas pessoas foi Jacó. E foi nesse dia que Jacó lutou com o anjo. Lá na Bíblia tem dizendo que era o anjo do Senhor. Não era um anjo, mas era o anjo do Senhor, com um artigo definido, o O. Não era um artigo indefinido, mas era definido, dizendo lá que se tratava de um anjo em específico. E esse anjo está com letra maiúscula. É anjo com letra maiúscula. Então, todo o contexto, também por essa regrinha, né, da letra maiúscula e do artigo definido, nós podemos ver que esse anjo era uma cristofania, era uma aparição de Jesus. Então Jacó lutou com Jesus naquele dia e ele saiu vitorioso e Jesus o abençoou. E aí Jesus vai e muda o nome de Jacó, e agora o nome de Jacó não é mais Jacó, o enganador, o suplantador, mas agora o nome de Jacó passa a ser Israel, que significa aquele que lutou com Deus e venceu, aquele que lutou com Deus e saiu vitorioso. É desse nome Israel, que era o novo nome de Jacó, desse nome Israel que vem o nome da nação de Israel. A seleção de Israel como um povo especial esteve nos planos de Deus desde o início dos tempos. Então, desde o início de tudo, Deus já tinha planejado, já tinha determinado que ele escolheria um povo entre o meio das nações, e essa nação seria a nação de Israel. Já havia sido determinado por Deus desde o princípio. Deus não escolheu esse povo por eles serem numerosos, porque Israel era um povo muito grande. Se você for olhar lá no livro de Números, você vai ver que tinha muita gente nesse povo, era muita gente. Mas não foi por serem um povo muito grande que o povo de Israel foi escolhido por Deus. Deus também não escolheu esse povo por ele ser um povo poderoso. Na verdade,
esse povo era o menor de todas as nações. Mesmo ele sendo um povo com tanta gente, ele ainda era um dos menores povos entre as nações. Conforme nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 até o versículo 8, Deus dizendo isso. Eu não te escolhi, Israel, porque você era um povo numeroso e poderoso. Na verdade, você era o menor entre as nações. Mas Deus diz que o escolheu por causa do seu grande amor para com esse povo e por causa da aliança incondicional que ele tinha feito com Abraão. Deus faz uma promessa a Abraão e diz que por meio da descendência de Abraão, todas as nações do mundo seriam abençoadas e que a descendência de Abraão seria escolhida como seu povo. Deus diz a Abraão que a descendência dele seria o seu povo, que a descendência dele seriam as pessoas escolhidas. E Deus deixa muito claro para Israel que o fato de Israel ter sido escolhido não foi porque ele era um povo grande ou porque ele era um povo poderoso, mas sim, simplesmente e unicamente porque Deus amou esse povo. Deus o amou e aí o escolheu. Por causa do seu grande amor, Deus escolheu esse povo para, por meio dele, abençoar todos os outros povos. E isso nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. O povo de Israel foi escolhido dentre todos os povos para abençoar o restante das nações. Nós vimos nesse instante ali uma passagem no Novo Testamento dizendo que foi através do povo de Israel que o mundo conheceu as leis de Deus, foi através do povo de Israel que veio os profetas, foi através do povo de Israel que veio as promessas, foi através do povo de Israel que veio o Messias é descendente de Abraão, é do povo de Israel. Então, por causa do grande amor de Deus, foi que ele escolheu esse determinado povo para que através desse povo da nação de Israel, o mundo conhecesse quem Deus é. Ele escolheu se revelar para o mundo inteiro através do povo de Israel, através da nação de Israel. Sempre foi a intenção de Deus que o Messias viesse através de Israel para salvar a humanidade. Isso nós vemos lá em Isaías, capítulo 49, versículo 6. Sempre foi da vontade de Deus, Deus tinha planejado isso desde o princípio de tudo, que seria através da família de Abraão que o Messias viria. E Deus já tinha decretado que seria através de um filho de Abraão. Esse filho viria por meio da promessa, né? Seria fruto de uma promessa que Deus fez a Abraão. E por meio de um filho, desse filho de Abraão, é que viria o Messias. Deus já tinha determinado que o Messias seria descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó. Deus já tinha planejado tudo isso. E por que isso é tão importante? Porque no Velho Testamento nós vemos Deus chamando o povo de Israel de meu povo. No Novo Testamento nós já vemos Deus chamando a igreja de meu povo. E aí muitas pessoas ficam com dúvida. Será que Deus tem dois povos? Será que Deus separa Israel da igreja? São dois povos diferentes? Ou será que Deus juntou os dois povos? Será que agora o Israel e a igreja são um povo só? Ou será que Deus apenas rejeitou o povo de Israel? Deus tinha feito promessas e planos para o povo de Israel, e pelo povo de Israel ter rejeitado a Deus, então Deus teve que fazer um plano B, e aí ele planejar um outro povo, que seria a igreja, para assim agora, através desse povo, o mundo conhecer quem ele é e o que ele quer para as pessoas, o que ele tem para as pessoas. Muitas pessoas têm essas dúvidas. Será que são dois povos separados? Será que agora são dois povos juntos e formam um povo só? Será que Deus rejeitou um povo e agora escolheu outro povo? Então é importante que a gente aprenda qual é a relação entre esses dois povos. Uns defendem que Deus trata Israel e a igreja de formas diferentes. Essa é uma teoria. E completamente separados. Outros defendem a teoria de que a igreja substituiu Israel. A primeira teoria, que defende que a igreja e Israel são dois povos separados e que Deus trata de formas diferentes com esses povos, essa primeira teoria ela se chama dispensacionalismo. Ela tem uma interpretação bem literal das escrituras e, em particular, da profecia bíblica. Essa teoria, ela vê a profecia bíblica do jeito que ela está lá, ao pé da letra, e tenta interpretar a Bíblia por meio dessa forma, de pegar os versículos e interpretar ao pé da letra. E ao pé da letra, eles entendem que a igreja e Israel são tratados por Deus de formas diferentes. São tratados por Deus como dois povos diferentes, separados. Eles acreditam que a salvação sempre foi pela fé.
e que as promessas feitas no Velho Testamento para Israel não foram transferidas para a igreja. Crê-se que essas promessas ainda vão se cumprir lá no milênio de Apocalipse 20. Então, essa teoria do dispensacionalismo, ela crê que as promessas que Deus fez para Israel não são para a igreja. As promessas feitas para Israel são para Israel. As que se cumpriram já se cumpriram, e as que ainda não se cumpriram ainda vão se cumprir lá no tempo da tribulação. Então, e é somente para o povo de Israel, não é para a igreja. Para os dispensacionalistas, Jesus vai vir primeiro buscar a igreja antes da grande tribulação, e aí Israel vai ficar, e durante os 7 anos da tribulação, Deus vai tratar com Israel de forma isolada a parte da igreja. E aí só no final é que Jesus vem de novo para buscar aí aqueles de Israel que foram salvos, os judeus que se converteram. Essa teoria crê dessa forma. A segunda teoria, que acredita que a igreja substituiu Israel, se chama teoria da substituição, teologia da substituição. Essa teoria alega que todas as promessas que foram feitas a Israel no Velho Testamento, agora elas foram transferidas para a igreja, porque Israel rejeitou a Jesus. Então Deus rejeitou Israel e substituiu Israel pela igreja. Como se Deus tivesse escolhido Israel e tivesse todo um plano, todo um propósito para Israel ao longo da história. Mas como Israel rejeitou a Jesus como Messias e Salvador, então Deus rejeitou Israel também, já que ele foi rejeitado por Israel, ele rejeitou Israel e agora ele escolheu a igreja, né, como um plano B. Ele viu que o plano A não deu certo, porque o povo não quis, então ele fez um plano B. E todas as promessas feitas a Israel no plano A foram substituídas, foram transferidas para a igreja no plano B. Crê-se também que a salvação era pela lei, mas agora é pela graça. E que o Novo Testamento substituiu o Velho Testamento. Todas as coisas do Velho Testamento foram substituídas pelo Novo Testamento. No dispensacionalismo, que eu não falei aqui, também se crê que antigamente eram salvos pela fé. Todo mundo era salvo pela fé desde antigamente. Só que quando Jesus voltar, que ele buscar a igreja, não vai mais ser pela graça. Agora no Novo Testamento a salvação é pela graça. E aí quando Jesus voltar, ele vai levar a igreja. E aí ele vai começar a tratar com Israel durante 7 anos. Primeiro a igreja ela vai ser salva pela graça. Aí depois que a igreja subir, Deus vai tratar com Israel. E o povo de Israel, os judeus, vão ser salvos pela lei. Aí já não é mais pela graça, é pela lei. E aí só depois é que Jesus volta para buscar os judeus convertidos. Mas a Bíblia diz que não há separação entre os povos. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, 29, nos mostra que Deus não faz separação entre judeu e entre gentil, que no caso é pessoas que não são judias, ou seja, a igreja. A igreja é formada por judeus e gentios que se converteram a Jesus e que professam o seu nome, que são chamados de cristãos, já que seguem o Cristo, né? São pequenas imagens de Cristo. Então, essa crença de que há uma separação, que Deus separa e trata diferente com um povo e com o outro povo, Deus tem um tratamento diferente com Israel, um tratamento diferente com a igreja, não bate com aquilo que diz em Gálatas 3, versículo 26 até o versículo 29. Vamos ver aqui o que diz nessa passagem. Olha só o que diz. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Todos vocês. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, todo mundo que creu em Cristo, agora é um povo só, se torna um povo só. E aí ele continua no verso 28. Ele diz assim, ó: não há judeu e nem grego, nem servo e nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. E se vocês são um em Cristo, então logo vocês são descendência de Abraão. Então nós vemos aqui nessa passagem de Gálatas 3, 26 até o versículo 29, e aliás, o versículo 28, né? Vou continuar o 29 e diz assim: e são herdeiros segundo a promessa. Então, esses versículos de Gálatas 3, 26 até o versículo 29,
vem nos dizer que Deus não faz separação entre os povos. Não há judeu e grego, não há separação entre judeu e entre gentil. Deus trata todos como um só povo. Se judeus acreditam no Messias, logo eles se tornam cristãos. E se gentios, qualquer pessoa de qualquer uma outra nação, que não é judeu, como por exemplo os brasileiros, creem em Cristo, logo eles também se tornam cristãos. E ele diz aqui, ó, não há judeu e nem grego, porque se crê em Cristo, todos os que estão em Cristo, que confessaram a Cristo, que se entregaram a Cristo, então são um só em Cristo, se tornam um povo só em Cristo. E por se tornarem um povo só, então todos são considerados descendência de Abraão. Tanto os judeus como os não-judeus que creem em Cristo são considerados descendentes de Abraão. E logo são herdeiros segundo a promessa, ou seja, eles são herdeiros segundo a promessa que Deus fez a Abraão. Aquela promessa que Deus tinha dito a Abraão, que ia fazer dele uma grande nação, que ia dar a ele muitos filhos, que os filhos de Abraão seriam considerados filhos de Deus, que seriam povo de Deus e que por meio desse povo toda a terra seria abençoada. Então esse povo que é herdeiro da promessa são todas as pessoas que creem em Cristo, independente de serem judeus ou serem gentias. A teoria da substituição também, que diz que Deus substituiu Israel pela igreja, também não pode estar correta porque ela não bate com outra passagem da Bíblia. Ela não bate com Romanos capítulo 11 e versículo 1, que diz assim: pergunto, pois, acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira nenhuma, porque eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Quem está dizendo isso aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era judeu, ele era descendente sanguíneo de Abraão. Apesar de o apóstolo Paulo também ser romano, ele tem uma cidadania romana. Os estudiosos acreditam que é porque foi uma cidadania comprada pelo pai dele, né? E aí, claro, isso é óbvio, né? Que Paulo era um descendente, era um cidadão romano. E cidadão romano de nascimento. Ninguém poderia tirar isso dele. Ele era um cidadão romano por nascimento. Ele já nasceu como um cidadão romano. Como foi que Paulo nasceu como um cidadão romano? Olhando a Bíblia e olhando também os textos históricos que existem acerca daquela época, e muitos textos históricos que existem também acerca dos apóstolos e de Jesus, né? Tem pessoas que acham que Jesus e os apóstolos não existiram de verdade, mas historicamente é comprovado que Jesus e os apóstolos existiram. Ninguém na ciência inteira, nenhum cientista de verdade que se preze, vai dizer que os discípulos ou Jesus Cristo não existiu. É comprovado historicamente que todos eles existiram. Então, se baseando na Bíblia e se baseando também nos textos históricos, muitos estudiosos acreditam que Paulo, ele nasceu cidadão romano porque o pai dele havia comprado a cidadania romana. Ou seja, ao mesmo tempo que Paulo era um cidadão romano, Paulo também era um cidadão judeu, porque ele era filho de judeu, neto de judeu, bisneto de judeu, indo até Abraão. E aí Paulo diz aqui, olha, eu sou judeu, eu sou comprovadamente judeu. Eu faço parte da tribo de Benjamim, um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jacó. Então Jacó teve 12 filhos, um desses filhos se chamava Benjamim, que era o irmão de José, né, os dois filhos de Raquel. E Benjamim teve filhos, que teve filhos, que teve filhos, que teve filhos. E aí, desse enorme povo da descendência de Benjamim, um deles era o apóstolo Paulo. Então, Paulo diz assim, olha, eu estou aqui, eu sou israelita. Eu sou descendente de Benjamim, eu faço parte desse povo. Eu sou israelita consanguíneo, eu sou de sangue, o meu sangue é um sangue judeu. Corre dentro das minhas veias o sangue de Abraão. E isso serve para provar a vocês que Deus não rejeitou o povo dele. Porque se Deus tivesse rejeitado o povo de Israel, descendentes de Abraão, pelo sangue, então significa que eu não deveria nem estar aqui. Eu não deveria ter sido escolhido por Deus. Mas Deus também me escolheu, um descendente de Abraão, por sangue. Eu estou aqui. Isso mostra para vocês, é uma prova de que Deus não rejeitou Israel. Então, nem a teoria que diz que Deus trata com os povos diferentes está correta, porque não bate com o que a Bíblia diz, a gente viu lá em Gálatas 3, versículo 26 ao 29, e nem a teoria da substituição está correta, porque não bate com o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, versículo 1.
E não só esses versículos, mas são vários versículos que dizem a mesma coisa, porque uma doutrina, ela não pode ser criada baseada num texto isolado ou principalmente em um único versículo isolado. Para uma doutrina ser criada, ela tem que bater com todos os textos da Bíblia que falam do mesmo assunto. Então, tem vários textos na Bíblia que mostram que Deus não trata diferente com judeus e com não-judeus. Deus trata todos eles da mesma forma quando eles se convertem e aceitam a Cristo. Eles se tornam um só povo e Deus trata com eles do mesmo jeito. Agora são um povo só. A Bíblia também diz que Deus derrubou o muro de separação que havia entre os judeus e o restante do mundo. Agora são um povo só, aqueles que servem a Jesus. Confessou o nome de Jesus, se tornou cristão, independente de ser do povo de Israel ou de ser de qualquer um outro povo. E nós vemos também que a teoria da substituição não bate, não só pelo capítulo 1, pelo versículo 1 do capítulo 11 de Romanos, mas várias partes na Bíblia mostram que Deus não fez essa substituição, substituir Israel e agora ter só a igreja, rejeitar Israel, abandonar Israel e agora tratar só a igreja. Isso não existe, não bate com a Bíblia. Mesmo no Velho Testamento, nem toda a nação de Israel pertencia a Deus, conforme nós vemos em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, em João, capítulo 1, versículo 11 ao 13, e em Romanos, capítulo 9, do versículo 6 ao 8. A Bíblia nos diz que mesmo entre o povo de Israel no Velho Testamento, nem todas as pessoas do povo de Israel faziam parte realmente de Israel, né? Não era simplesmente porque eles eram filhos sanguíneos de Jacó que significava que eles agora faziam parte do povo de Deus. Deus diz na palavra dele, uma prova disso ele mostra lá um exemplo disso em Reis, né? Quando Elias diz, Senhor, mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. E aí Deus diz assim, não mataram todos os meus profetas. Ainda tem 7.000 em Israel que não se ajoelharam. Eu ainda tenho um remanescente no meio desse povo. No meio de todo o povo de Israel, eu ainda tenho pessoas que me servem. Nem todos me servem, mas eu ainda tenho gente que me serve. E lá em Romanos, Paulo vem nos dizer que se Deus não tivesse separado um remanescente no meio do povo de Israel, todo mundo tinha se perdido. Mas nem todo mundo se perdeu, porque Deus separou um remanescente para ele. Então, entre o povo de Israel, há o Israel verdadeiro. O Israel verdadeiro está dentro do restante de Israel. Paulo também nos diz que nem todo israelita é povo de Deus, mas o povo de Deus é contado por aqueles que creem em Jesus e dentre eles uns israelitas. A gente pode dizer assim, nem sempre um israelita é povo de Deus, mas pode acontecer de israelitas fazerem parte do povo de Deus. Por quê? Porque não é todo Israel que é povo de Deus. Não é simplesmente porque são do sangue de Abraão que são povo de Deus. Mas é aqueles que crerem pela fé, e isso pode ser também os israelitas, esses são o povo de Deus. Então há um povo separado no meio de um povo no meio de um povo. O remanescente, o grupo separado escolhido entre o povo de Israel. Haviam israelitas que não eram o verdadeiro Israel. Isso nós vemos lá em Romanos, capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. Eles eram israelitas. Eles eram descendentes de Abraão, tinham sangue de Abraão, mas nem por isso eles eram o Israel de Deus. Existe o Israel nacional, com a genealogia sanguínea de Abraão, dentro das veias deles corre o sangue de Abraão, né? E existe também os gentios, que não são pertencentes do sangue de Abraão, que são os outros povos do mundo que não são de Israel, como por exemplo os brasileiros, né? Eles não são descendentes sanguíneos de Abraão. Pode ter algum ou outro, porque o nosso povo ele é muito miscigenado, ele é muito misturado. Então, o brasileiro de hoje, ele não é um povo puro. O brasileiro, ele pode ser a pessoa que for, não é uma pessoa pura. O brasileiro é uma mistura de todos os outros povos. Aqui no brasileiro nós temos mistura de europeus, nós temos mistura de índios que já habitavam aqui, de índios de outro lugar que por algum motivo vieram para cá, né, indígenas. Nós temos mistura de asiáticos, nós temos mistura de africanos. Então nós temos uma mistura enorme que hoje forma o povo brasileiro. Então, sendo assim, pode sim ter algumas pessoas
que corre no seu sangue até o sangue de algum judeu. Pode acontecer isso. Existem várias pessoas que hoje, né, fazem aqueles exames de DNA para poder saber a qual povo ele pertence, né, quem eram os seus ancestrais. E muitas pessoas descobrem que são descendentes de judeus também por alguma parte na família. Pode acontecer. Mas os gentios, assim, literalmente falando, literalmente não, generalizando. Os gentios são aqueles que não são judeus, são os que não têm o sangue de Abraão. Isso generalizando, né? Falando de uma forma geral, não especificamente. Existem os judeus, que são os descendentes sanguíneos de Abraão, e existem os gentios, que são os descendentes que não são descendentes sanguíneos de Abraão. E existe o Israel espiritual, que é o remanescente, os filhos de Abraão pela fé, que são circuncidados no coração, independente deles serem descendentes sanguíneos de Abraão ou não. Ou seja, independente deles serem judeus ou gentios, judeus ou estrangeiros. Esse povo hoje, que é o Israel espiritual, os descendentes de Abraão pela fé, eles creram e por isso se tornaram descendentes de Abraão, creram em Jesus. E aí por isso eles se tornaram descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Esse povo hoje é chamado de igreja. Então Deus nem trata com os povos diferente e nem rejeitou um e escolheu o outro. Deus juntou os dois e fez dos dois um só povo. A Bíblia diz que Deus juntou os dois e fez dos dois um só povo, destruindo o muro de separação que separava e transformava em dois povos, gentios e judeus. E a esse povo é dado o nome de igreja, independente de estar no Velho ou no Novo Testamento. No Velho Testamento é porque não era chamada de igreja, era chamada de Israel. Mas em várias passagens Deus deixa bem claro, olha, esse meu povo que eu chamo de Israel, não estou falando do Israel literal, todos os descendentes sanguíneos de Abraão. Eu estou falando do Israel espiritual, o remanescente, o povo separado e escolhido, que são aqueles que não se renderam aos costumes do mundo, às coisas que não agradam a Deus. Lá em Romanos 11, vem nos falar sobre a árvore enxertada. A árvore dos ramos enxertados, os ramos que foram cortados, os ramos enxertados. Essa árvore que está falando aqui em Romanos 11 não é o Israel nacional, não é a nação de Israel. Lá em Romanos 11, a árvore que está falando é o Israel pactual, é o espiritual, o povo de Deus. É desse Israel que está falando lá. Nós precisamos ter em mente que há uma diferença entre igreja e o Israel nacional, o Israel nação, país. Existe uma diferença entre esses dois povos, a igreja e o Israel nacional, os descendentes sanguíneos de Abraão. Assim como há uma diferença entre o Israel remanescente no Velho Testamento e o Israel nacional. Então, da mesma forma como hoje no Novo Testamento, nós vivemos o Novo Testamento. Hoje no Novo Testamento, da mesma forma que Israel, o nacional, é diferente da igreja, da mesma forma lá no Velho Testamento, o Israel espiritual era diferente do Israel nacional, que era o Israel remanescente, o espiritual. Então, o Israel remanescente também é diferente do Israel nacional. Era um povo, o Israel remanescente, no meio de um povo. Todos os que eram do povo de Deus naquela época eram israelitas, mas nem todo israelita era do povo de Deus. Paulo diz que Deus ainda guarda um remanescente hoje, assim como ele fez nos dias de Elias. Isso nós vemos lá em Romanos, capítulo 11, do versículo 2 ao 5. O povo de Deus, ele se compõe de judeus e gentios, conforme Isaías 49, lá no verso 5 e no verso 6. Então, os dois povos, tanto judeus como gentios, se tornam um povo só, o povo de Deus, o Israel espiritual, que é chamado hoje de igreja e não de remanescente ou Israel espiritual. Independente da origem ou da qualificação da pessoa, o povo de Deus é aquele que é salvo pelo Messias, conforme Romanos 1, versículo 16. A salvação veio primeiro para o judeu e depois para o grego. Então, se é salvo pelo Messias, independente de ser judeu ou ser gentio, independente de ser judeu ou ser estrangeiro, se foi salvo pelo Messias, então se torna cristão. E se torna cristão, então é igreja. Isso significa que, independente de ser judeu ou ser estrangeiro,
se aceitou Jesus como seu Salvador, se confessou Jesus, a partir desse momento ele se torna a igreja. Efésios capítulo 2, versículo 13 até o versículo 19, vem nos mostrar que o sangue de Jesus derrubou a barreira de inimizade que existia entre os judeus e os gentios, transformando os dois num só povo. Vamos ver o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 13 até o versículo 19. Diz assim, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, isso ele está falando dos estrangeiros, dos gentios. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Vocês foram trazidos para perto de Deus por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Porque ele é a nossa paz, o qual fez de ambos os povos um só, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois povos, um novo homem, um novo corpo, que é o corpo de Cristo, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu esse muro de inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, ou seja, aos gentios, aos estrangeiros, e a vocês que estavam perto, ou seja, aos judeus, pois por meio dele, tanto nós, os judeus, já que era Paulo que estava escrevendo aqui, ele era judeus, quanto vocês, ele está falando aqui para gentios, ele estava escrevendo para a igreja de Éfeso, uma igreja gentia, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então aqui ele explica, olha, tanto judeu que crê em Cristo, como estrangeiro que crê em Cristo, se tornam um só povo. Agora é um corpo só, é um povo só. Deus não faz diferença entre um e outro. Então, tanto judeu como gentio, eles fazem parte do Israel espiritual e hoje é chamado de igreja. Existe no Velho Testamento o Israel espiritual e o Israel nacional. Existe hoje a igreja e o Israel nacional. O Israel espiritual do Velho Testamento é a mesma igreja de hoje. A diferença é que no Velho Testamento ela não era chamada de igreja. Ela era chamada de Israel, igual o Israel nação, o Israel povo, país. Porque era feita de israelitas, era composta de israelitas. Hoje é chamada de igreja, porque não é só mais os israelitas, mas é qualquer pessoa de qualquer um povo do mundo inteiro. Gálatas 3, versículo 16 e o versículo 19 vem nos mostrar que as promessas feitas a Abraão foram feitas à sua semente. Quem era a semente de Abraão? Cristo. Todos os que estão em Cristo participam das promessas feitas a Abraão. Vamos ver aqui o que diz em Gálatas, o versículo 16 e o versículo 29. Gálatas 3, versículo 16, que diz assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muito, mas diz e ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, Cristo. Ou seja, as promessas feitas por Deus a Abraão estavam destinadas não aos descendentes de Abraão, mas ao descendente de Abraão, e por meio desse descendente é que as promessas seriam cumpridas. É o que diz aqui nesse versículo. Ele diz aqui, vou ler mais uma vez o versículo. Assim também as promessas que foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isso é, Cristo. Isso é Paulo dizendo exatamente essas palavras lá no versículo 16 do capítulo 3 de Gálatas. E aí lá no 29 ele conclui assim: e se vocês são de Cristo, então são descendência de Abraão e são herdeiros segundo a promessa. Se vocês estão em Cristo, se vocês confessaram a Cristo, se vocês aceitaram Jesus Cristo como seu único Salvador na sua vida e agora vivem através dele e por meio dele, então vocês são cristãos. Ele diz assim, então, consequentemente, então agora vocês são descendentes de Abraão. Pela fé, como diz Hebreus. Hebreus fala que os descendentes de Abraão não seriam contados pela carne e pelo sangue, mas seriam contados pela fé, porque Abraão foi aceito pela fé. Abraão não foi aceito porque ele era Abraão.
Abraão não foi aceito porque ele fazia parte do povo de Israel, até porque nem existia Israel nessa época. Israel estava dentro de Abraão, né? Pode-se dizer assim, já que Israel é o povo descendente de Jacó, Jacó estava dentro de Isaac e Isaac estava dentro de Abraão. Então Israel, o povo de Israel ainda estava dentro de Abraão e dentro de Sara. E Abraão, ele não foi aceito porque fazia parte do povo de Israel, porque ele fez um sacrifício, porque ele fez qualquer outra coisa. Abraão, Hebreus é muito claro em dizer, e várias outras passagens, outros livros. Abraão foi aceito por Deus mediante a fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu no Messias que viria. Por isso ele foi aceito como sendo filho de Deus, apesar de que naquela época não chamava filho de Deus. Mas o Novo Testamento hoje nos diz que aqueles que são aceitos por Cristo agora são chamados filhos de Deus. E por Abraão ter crido pela fé, assim também seriam os seus descendentes, os descendentes espirituais de Abraão, os filhos de Deus, herdeiros da promessa, a qual fariam parte da promessa que Deus fez a Abraão, seriam aqueles que creriam em Cristo pela fé. E aqui diz, se vocês então são de Cristo, ou seja, se vocês confessaram a Cristo, significa que agora vocês se tornaram descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Israel. Então, se vocês confessaram a Cristo, agora vocês são Israel. E são herdeiros segundo a promessa. Ou seja, vocês fazem parte da herança que foi prometida a Abraão. Todas as promessas feitas a Abraão agora também passam para você. Você também é herdeiro dessas promessas. Você vai receber das coisas que foram prometidas a Abraão e a sua família, simplesmente porque você confessou a Cristo. Você passa a se tornar parte da família de Abraão. Efésios 2, versículo 11 até o versículo 21, nos mostra uma comparação da situação dos gentios. Vamos ver o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 21. Veja como é interessante o que diz aqui nesse texto. Então lá ele diz assim, ó, Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, ou seja, estrangeiros. Vocês não faziam parte do povo de Israel, vocês eram estrangeiros. Vocês eram gentios por nascimento. E eram chamados incircuncisão pelo povo que se chama circuncisão. Por quê? Porque todo descendente de Abraão tinha que ter a marca da circuncisão. Deus tinha dado essa ordem para Abraão, que ele tinha que se circuncidar os seus filhos, todos os homens da sua casa. E a partir daquele dia, aquilo ali se tornou um costume. Depois se tornou parte da lei e hoje continua um costume para aquele povo. Os israelitas se circuncidam porque são descendentes sanguíneos de Abraão. Então é uma marca daquele povo para mostrar que eles fazem parte da família de Abraão. É uma marca de família. E eles nos consideravam incircuncisos, porque os estrangeiros não precisavam fazer essa marca, já que não eram descendentes sanguíneos de Abraão. Então nós éramos chamados de incircuncisos pelos aqueles que são da circuncisão feita no corpo por mãos humanas. E naquela época vocês estavam separados, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Aí ele continua, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, agora vocês foram aproximados mediante Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. E ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, aos estrangeiros, e a vocês que estavam perto, aos judeus. Por meio dele, tanto nós como vocês, tanto nós judeus como vocês estrangeiros, isso Paulo dizendo, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, mas agora vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, vocês agora não são mais estrangeiros, mas agora vocês são cidadãos de Israel, assim como aquele povo é cidadão de Israel. Com um cidadão é cidadão junto. Então, nós, quando cremos em Cristo, nós também somos cidadãos do céu, somos cidadãos da nação que pertence a Deus, do povo de Deus. E ele diz, e são membros da família de Deus.
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ou seja, se antes nós estávamos separados de Deus, agora em Cristo nós somos aproximados de Deus. Não é só o povo de Israel que está próximo de Deus. Se antes nós éramos excluídos da comunidade de Israel, isso está escrito aqui, vocês agora fazem parte da comunidade de Israel. Essa passagem é Efésios 2, versículo 11 até o 21. Então, se antes nós éramos excluídos da comunidade de Israel, agora nós somos incluídos na comunidade de Israel. Se antes nós éramos estranhos ao pacto da promessa, ou seja, aquelas promessas que Deus fez para Abraão e para a família dele, se antes elas não tinham nada a ver com a gente não tinha parte em nada daquilo, hoje nós temos parte na promessa e as promessas são para nós também. E aí ele diz, agora vocês são herdeiros. Antes vocês estavam sem esperança, agora vocês têm esperança. Antes vocês estavam sem Deus no mundo, porque Deus só era Deus do povo de Israel. Agora vocês também têm Deus, porque Deus também é o Deus de vocês. Então será que agora, por Deus ter aproximado a gente, nós que somos estrangeiros, será que isso realmente significa que Deus rejeitou Israel? Como nós vemos Paulo dizendo, de maneira nenhuma. É evidente pelos acontecimentos recentes que Deus não esqueceu Israel e que as promessas de Deus para a nação de Israel ainda estão se cumprindo. Todas as promessas que Deus fez para Israel, nós agora também fazemos parte dessas promessas. Mas existem algumas promessas que são específicas para aquele povo. E a prova é tão grande de que Deus não rejeitou os israelitas, né? Que Deus, o povo de Israel, que Deus ainda está cumprindo as promessas que Deus fez especificamente para aquela nação, para aquelas terras. Coisas que aconteceriam lá naquele lugar, para aquelas terras. E Deus está cumprindo hoje as promessas. Israel foi o povo escolhido para que através dele o mundo conhecesse a Deus. Então olha que povo honrado. Olha a honra que esse povo tem de ser o povo escolhido por Deus entre todos os povos do mundo, para que através dele viesse o Salvador do mundo. É através de Israel que Jesus nasceu. Para que através de Israel viessem as leis de Deus e as promessas de Deus, nós pudéssemos conhecer a Deus. Foi o povo de Israel que trouxe esse conhecimento para nós. Através dele foi que o mundo começou a ver o cuidado de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus. Então Jesus, ele claramente se preocupou com Israel. Nós vemos que Jesus era muito preocupado com os filhos de Abraão, com os descendentes sanguíneos de Abraão. A sua atenção aos gentios só se deu após a sua ressurreição, como nós vemos em Mateus 28, versículo 19, e Atos capítulo 1, versículo 8. Antes, ele priorizou aquela nação. Olha que nação honrada. O Messias veio daquela nação e assim que ele começou o seu ministério, ele priorizou aquela nação. Foram 3 anos específicos cuidando daquela nação. Foi focado no povo de Israel. Só depois da sua ressurreição foi que Jesus começou a focar também nos estrangeiros. Não que porque Israel machucou ele e crucificou ele, agora ele rejeitou Israel e começou a tratar com os estrangeiros. Não foi isso. Mas ele priorizou o povo de Israel para depois ele começar a tratar com a gente. Ele ia tratar com a gente também, mas o povo de Israel era a prioridade, porque era o povo escolhido. Então aquela nação foi uma nação muito honrada. Aquela nação foi priorizada acima de todas as outras nações. A mulher, nós vemos isso na passagem da mulher e os cachorrinhos. Quando ela pede uma bênção a Jesus, Jesus diz assim, eu não vim para os outros povos, eu vim para a nação de Israel. Não é justo eu dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E ela diz, não, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aquela mulher é cananeia, aquela mulher não era israelita. E Jesus mostrou para ela que ele estava priorizando primeiro os judeus, depois chegaria a vez dela. E aí nós vemos isso na conversão de Zaqueu, que era filho de Abraão. Então Deus salvou Zaqueu através de Jesus, e Jesus disse, porque esse homem também é filho de Abraão. Jesus tinha vindo primariamente, né? Ele veio primeiramente para os filhos de Abraão, pregando nas sinagogas. Então Jesus andava nas sinagogas israelitas, pregando a sua palavra. Nós vemos isso lá em Marcos capítulo 1, versículo 39, em Lucas capítulo 4, versículo 44. Nós vemos João capítulo 4 dizendo que a salvação vem dos judeus,
Quando a mulher samaritana pergunta a Jesus qual é o lugar certo de se adorar, aqui a gente diz que é em tal lugar, vocês judeus dizem que é em tal lugar e tal. E aí Jesus diz assim, nós dizemos que a salvação vem dos... Nós dizemos que é lá em Jerusalém porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus está priorizando aquele povo. Quando Paulo e Barnabé começaram a pregar, eles reconheceram essa preferência, como tem lá em Atos capítulo 13, versículo 46. Eles reconheceram essa preferência primeiro para o povo de Israel e só depois para os gentios. Então, mesmo olhando para os gentios, nós vemos que os judeus não foram rejeitados de maneira nenhuma, conforme nós vemos lá em Romanos, capítulo 9, versículo 27 ao 29, capítulo 11, versículo 1, 20, 28 ao 32. Paulo menciona uma promessa para o Israel étnico, Romanos 11. E Zacarias, capítulo 12, versículo 10 ao 13, também, aliás, Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E no capítulo 13, versículo 1, nós também vemos passagens nos falando, né, versículos nos falando que Deus não abandonou o Israel étnico. Deus não abandonou o Israel que era filhos sanguíneos de Abraão. Deus ainda olha por aquele povo. Então Deus nem abandonou aquele povo e substituiu Israel pela igreja. E Deus também não trata com esses povos diferentes, porque hoje nós somos um povo só. Nem todo israelita fazia parte do povo de Deus, mas os israelitas também faziam parte do povo de Deus. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha sido abençoado por ela. Que você tenha crescido um pouco mais em conhecimento. Você tenha aprendido mais sobre o Israel de Deus, o Israel nacional, né, o Israel espiritual, a igreja. Se você gostou desse vídeo, se você nos acompanhou até agora, eu te peço que curta o vídeo. Curte aí o vídeo para nos ajudar. Você ajuda o canal a crescer e a chegar até outras pessoas. Não porque a gente quer crescer, mas porque quando você curte, quando você se inscreve, quando você compartilha, o YouTube vai vendo que o canal pode ser um canal relevante, um canal interessante. E aí o próprio YouTube começa a compartilhar esses vídeos, né? A recomendar os vídeos para outras pessoas. E assim também mais pessoas podem crescer mais um pouquinho no conhecimento de Deus, aprender mais um pouquinho sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado e até a próxima.